A paz do Senhor, amado. A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui para honra e glória do nome de Jesus com a lição que vai ser trabalhada amanhã em nome de Jesus. A lição número 10. A renovação cotidiana do homem interior. O texto áureo se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, né? A verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas, né? O Espírito Santo, mais uma vez, né, agindo nas nossas vidas. A leitura bíblica em classe em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 18. E nós iremos aqui observar que as adversidades são comuns na nossa vida terrena, né? Embora ninguém queira enfrentar adversidades, embora a gente não queira se dar com inimigos, né, da nossa vida, em nossa vida, mas acaba que tendo a adversidade de todo jeito. Não precisa ser uma enfermidade, se torna uma adversidade, né? Um problema financeiro se torna uma adversidade. Então são muitas coisas. Por isso que o Senhor Jesus ele diz lá em João 16:33, no mundo tereis de aflições, né? Aflições no plural, cabe lembrar isso, né? E aflições são várias. Muitas são as aflições, né, do justo, mas o Senhor os livra de todas. Eu acredito que ninguém quer passar por adversidade, né? Todos nós queríamos viver uma vida tranquila, né? E lutamos para isso, né? A Bíblia diz: quando for possível, né? Quando for possível, tem de paz, né, uns com os outros, né? Quando há possibilidade dessa paz, a gente vai se esforçando, porque não tem nada nesse mundo melhor do que ter Jesus como Salvador, a nossa família, e a nossa família harmoniosa, e também a paz, né? A paz, não há dinheiro que realmente que pague esse privilégio. E nós temos paz, né? A paz de Deus reina conosco. Então, fica claro que as aflições são uma realidade. Entretanto, o nosso desafio é não deixar que a fé seja enfraquecida por elas, né? Não podemos deixar que a nossa fé seja enfraquecida, né, pelos levantes, né, por aquilo que surge na nossa vida. A nossa fé não pode ser enfraquecida pelas barreiras que são colocadas, que são postas. A nossa fé não pode ser enfraquecida por nada e por ninguém, né? Não podemos deixar ser vencido
por nada e por ninguém. Então, é preciso aqui a gente lembrar disso. Precisamos lembrar que Jesus já venceu o mundo. Assim, essa lição aqui é, na verdade, uma exortação. É uma exortação para que a nossa vida interior, isto é, a vida espiritual, persevere diante das muitas dificuldades exterior. A nossa vida interior, o homem, quando a Bíblia fala do homem interior, fala do homem espiritual, né? Está falando do homem espiritual. E aqui diz, né, o apóstolo Paulo, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. O homem interior, ele se renova, o homem espiritual, né? E que devemos buscar sempre, né, a ajuda espiritual para podermos estar vencendo, meu irmão. Vencendo, porque o interesse do inimigo das nossas almas é que a gente perca a salvação. O inimigo, ele trabalha para que o homem desfaleça na fé e venha a perder a sua salvação, porque a Bíblia diz que ele já sabe que o tempo dele é chegado, né? O inimigo já sabe que o tempo dele já está contado. Já está contado o tempo dele. Então ele não está tendo reservas, né, para tentar destruir quem quer que seja, né? Mas a nossa luta, pode passar, irmã, pode passar aqui, não pega nada aqui não. Só se eu quiser que vocês peguem. Então, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. A cada dia estamos renovados. Então, o objetivo aqui da lição é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, né? Compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas com a glória futura reservada para os cristãos, né? Despertar aqui os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior, né? Então, está aqui a vida do apóstolo Paulo. Não há ninguém melhor, né, para falar de adversidades, para falar sobre lutas na vida ministerial do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem aí um vasto campo de conhecimento, né? Ele lista, tem momentos que ele vai fazer uma lista de do quanto ele sofreu por causa do evangelho, né? Primeiro porque já o próprio Jesus já tinha profetizado, né? Quando Jesus faz o encontro com ele a caminho de Damasco, quando ele encontra o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, o Senhor avisa, né, para Ananias, através ali de um emissário, para que ele fosse orar no apóstolo Paulo. E Ananias ali, a princípio, temeu, porque o apóstolo Paulo era perseguidor dos crentes, né? Era um homem que não imponha limites para perseguir, para maltratar, para fazer doer, para fazer entristecer, né? Porque acho que uma das piores coisas, um dos piores males é quando a pessoa trabalha para entristecer a vida do outro, para entristecer uma família, para entristecer
um servo de Deus. Isso que é as piores armas que o inimigo tem, é essa de machucar, porque sabe que o servo de Deus ele não vai revidar com a mesma moeda, né? Ele não vai trabalhar com a mesma altivez, sabe que o servo de Deus não vai trabalhar na mesma linha, e de certa forma eles se acham proveitoso disso, pode bater, pode, mas no fundo não sabe que mesmo nós, os servos de Deus, suportando afrontas, suportando adversidades, suportando calúnias, injúrias, difamações, retaliações, né? Retaliações na igreja, mesmo sabendo que o servo de Deus não vai revidar, não vai falar da mesma altura, mas nós somos homens, somos seres humanos, né? Nós temos sentimentos, nós sentimos tristeza. Paulo se angustiou, Jesus se angustiou no Getsemane, Jesus se entristeceu. Então nós somos seres humanos, por mais que suportamos essas adversidades, mas acabamos sofrendo. Aquilo que nos maltrata, os nossos filhos sentem quando somos maltratados, a nossa esposa também sente, a família toda sente, até a própria igreja sente quando somos ameaçados, quando somos retalhados, né? Somos perseguidos. Então a igreja sente isso. E não é fácil, mas temos que suportar, né? Por amor a Cristo, temos que suportar essas coisas. Por isso que o homem interior, ele se renova. O homem interior, ele vai se renovar. As adversidades externas são uma incontestável realidade. É uma incontestável realidade, né? Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. E nessa lição veremos o sofrimento do homem exterior e o fortalecimento do homem interior, e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Veja bem, qualquer cristão, qualquer ser humano, fulano é forte, diga o fraco, o Senhor é forte. Então qualquer um de nós, se revestindo do poder de Deus. É por isso que Paulo ele escreve aos Efésios, ele fala da armadura de Deus. Para que serve a armadura? Ele faz ali um paralelo à armadura do soldado romano, né? Eles: tomai sobre vós o capacete da salvação, revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Para que possais resistir no dia mau. Então, nós vencemos espiritualmente. Então, primeiro, devemos o quê? Conhecer as armas que o inimigo usa, né? Você fez a configuração, você já fez a visão, fez o levantamento, já sabe como o inimigo ele age na sua e na minha vida. A gente já faz um raio-x, né, da problemática, de onde é que mais ele ataca, qual é as armas que ele mais usa. Então a gente vai conhecendo o inimigo.
conhecendo o campo, né, inimigo. Certo homem de Deus, Neemias, quando ele chegou para restaurar os muros, né, da cidade, ele andou ali por 3 dias em silêncio, só conhecendo, fazendo a vistoria, tendo o levantamento da situação. Então, para a gente vencer as adversidades aí do inimigo, você precisa conhecer o inimigo. Se você não conhecer o inimigo, você vai lutar como? Você precisa ter conhecimento das armas, as armas que você vai usar. Aí Paulo escreve nas Efésios, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aí ele coloca o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, né? Cingindo vossos lombos com a couraça da justiça, né? Calçando os pés na preparação do evangelho da paz, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nós podemos resistir, para que possamos resistir no dia mau. Então, o crente ele tem que estar revestido deste poder direto, porque senão ele não suporta. Senão ele não aguenta, ele cai no jogo do inimigo. Então ele tem que estar orando, ele tem que estar buscando a Deus, ele tem que estar lendo a palavra, ele tem que estar tendo conhecimento da palavra. Jesus teve um embate com Satanás no pináculo do templo, quando foi levado ao deserto para ser provado, foi levado pelo Espírito, e ali Satanás tentou Jesus com a palavra, mas só que a palavra, ela só funciona, aleluia, no trâmite do que ela mesma expressa. Não adianta querer usar a palavra para o mal, que não vai funcionar. Não vai funcionar. A palavra ela é bálsamo, né? A palavra ela é o bálsamo de Gileade. Então, Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. O inimigo usava a palavra de uma forma errada. Está escrito assim, pula daqui. Aí Jesus disse: não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim foi vencendo, né? E assim nós vamos vencer todas essas adversidades da vida, né? O sofrimento exterior, né? A experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez de vida espiritual. Suas epístolas relatam aí tribulações, tribulações acima de suas forças, a ponto de perder a esperança da preservação da própria vida. Então as adversidades do apóstolo Paulo chegou a ser de um grau tão expresso, né, que ele mesmo chegou a ir a ter, chegou a ter até perder a esperança. Tudo bom, irmão? Tudo bem? Chegou a ponto de perder a esperança, né? Porque a pressão foi grande, né? Você pode ver, hoje nós sofremos, somos açoitados de uma forma, mas o apóstolo Paulo, e assim como os outros homens de Deus, literalmente foram açoitados, né? Literalmente foram apedrejados, né? Os seus mártires, muitos deles morreram de forma cruéis, né? Morreram de forma cruéis, cerrado ao meio, né? Crucificados de cabeça para baixo. Tudo pelo ódio do homem. Por causa de quê? Por causa da cruz, por causa do evangelho, né? E Paulo chegou aqui a perder a esperança da preservação
da própria vida. Em 2 Coríntios 1:8, ainda podemos aqui ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. É uma lista, irmão. É uma lista. É uma lista de crueldade, sabe? De homens cruéis que não tem pena, não tem dó de maltratar, não. Eles botam mesmo para matar, eles vêm para matar mesmo. É como João 10:10 diz, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. O ladrão não vem para brincar, né? Mas nós, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior tem que se renovar, né? O interior, aleluia, que se renova. Então, dessa forma, Paulo, ele sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Todos, sem exceção de ninguém. Por isso que o apóstolo Pedro diz, essas aflições acontecem em todo mundo, né? Elias estava no engodo de que, só eu fiquei, né? Não sou eu que sofro, não. Não é só você que está sofrendo, não. Quem é igreja hoje está sofrendo. Quem é servo hoje está sofrendo. Em todos os lugares, em todas as igrejas, onde tem um servo de Deus, pode orar por ele, que ele está sofrendo. A família dele está sofrendo. Ele está sofrendo com o ministério. Porque querer viver piamente é uma proposta de oposição ao que é o errado, ao que Deus não aprova. Então, viver piamente, quem quiser viver piamente, ainda mais nos dias de hoje, ele vai padecer perseguições, irmão. Perseguições no trabalho, perseguições no colégio onde ele estuda, perseguições na igreja onde ele congrega, perseguições em cima, de baixo, do meio, da própria casa, dos falsos irmãos, dos perseguições dos próprios da igreja, dos obreiros, de tudo, irmão, de tudo. Quer incomodar o inferno? Viva piamente. Procure manter-se dentro da vontade de Deus. Não tem vida sossegada, porque o nosso descanso não será aqui. O nosso descanso será na glória eterna. Então, nós estamos aqui vendo, né, o quanto esses homens de Deus sofreram. Essa lista que Paulo coloca aqui de açoite, apedrejamento, né, espancamento, é tanta coisa que o apóstolo Paulo, e como diz, o Senhor disse para Ananias, antes de orar para Saulo de Tarso, o Senhor disse, Ananias, vai sem duvidar, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele irá agora padecer por causa do evangelho. Ele perseguiu a igreja, mas agora ele vai agora saber o quanto custa perseguir um crente, o quanto custa maltratar um servo de Deus. E aí o Paulo foi viver isso na pele. Não teve moleza para o ministério o apostolado de Paulo, não, né? Foi perseguição dos judeus, foi perseguição dos gregos, foi perseguição dos de dentro, foi perseguição dos de fora, e foi uma cruz pesada, né? Quando ele diz, terminei a carreira. Meu irmão, quando Paulo diz, terminei a carreira,
combati o bom combate, né? Combati o bom combate. Aí já fala do servo que foi alistado para uma guerra, né, irmão? E Deus, irmão, quando nós somos alistados, Deus não nos chama homem frouxo, Deus não chama covarde, né? Deus chama homens que vai topar a parada até, né, até chegar ao fim. E Paulo topou, né? Paulo foi escolhido, Deus escolheu. Este é para mim um vaso escolhido, né? Paulo foi escolhido e sofreu muito, né? Mas diz assim: combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Então, essa fé, ela não pode desfalecer no nosso homem interior, entendeu? Então, o exemplo do apóstolo aqui é mediante o sofrimento, né? O apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé, né? O apóstolo não retrocedeu e nem negou a fé. Ele escrevendo, salvo engano aos Filipenses, diz: esquecendo as coisas que para trás ficam. Irmão, perseguição de ontem ficou para trás, né? O que passamos, dificuldade de ontem, ficou para trás. Esqueça as coisas que para trás ficam. Eu não vou dormir, eu não vou levar para a cama, não vou levar para o quarto, para a cama, aquilo né, que eu fui maltratado durante o dia, aquele sofrimento. Não, esqueça as coisas que para trás ficam. Nós devemos confiar, né? Olhando para frente, o autor, olhando para o alvo, né? Paulo fala do alvo. Paulo, ele trabalhou dessa forma simbólica, né? Representativa, e onde trouxe várias representações de tantas coisas, né? Quando ele fala da armadura de Deus, quando ele fala do alvo, né? O atirador, quando ele foca o alvo. Ele quer acertar, como diz, no 12, né? Ele não quer acertar no 10, no 8, no 7, não. Ele quer atingir o centro. Então, por isso que o Paulo, ele fala como a um flecheiro ali, né? Esqueça as coisas que para trás fica. Embora que é difícil, a amargura, a angústia que nós passamos devido àqueles que nos maltratam, né? Aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, né? Perseguem piamente. Você lembra que Saul perseguia Davi, né? De uma forma que Davi chega a dizer: eu parece que sou um cão, né? Parece que me persegue como um cão, como uma pulga, né? Algo assim desse sentido, né? Então, essas perseguições, elas são vencidas. Nós nos revestimos do homem interior, para que, ainda que o homem exterior se corrompa, mas o homem interior se renova. A gente vai para a presença de Deus, vai para a oração, vai para o joelho, vai pedir graça, vai pedir socorro a Deus, né? Você olha para os salmos de Davi, dê uma olhada nos salmos de Davi para você ver. Das maiorias dos salmos de Davi é clamando um socorro, é clamando por socorro a Deus, é pedindo: Senhor, me livra dos laços, né? Me livra da peste perniciosa, me livra do inferno, os cordéis de morte. A oração de Davi é assim: cordéis de morte me cercaram, né? Cordéis de morte me cercaram. Então, não tem moleza, não tem melzinho na chupeta para quem serve a Deus piamente, para quem quer viver a vida, né? Porque tem adversidades N's, né? Então, aqui, a esperança do crente. A esperança do crente é o quê? Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados de atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios 4
4 e 8. Atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, a gente somos atribulados, mas nós não vivemos atribulados. Não, está repreendido em nome de Jesus. Eu? Não, você não. A tribulação vem. Mas nós não vamos viver todo o tempo atribulado. Não, porque Deus não vai deixar, irmão. Não. Porque ninguém consegue viver atribulado todo o tempo. Você consegue? Eu não consigo. Ora, se a tribulação quando já vem, já é causa dor, já causa angústia, já causa... a gente parece que vai estourar, né? E já vai querer chutando o balde. Então, já pensou se isso perdura por muito tempo? Não dá. Então, atribulados, mas não angustiados. Mas quer dizer, tem um limite. E Deus coloca esse limite. Você passa, a tribulação vem, mas passa. Tem que passar, porque, irmão, eu não vou viver atribulado, mas não quer. Você quer, irmão, viver atribulado o tempo todo? Nem um dia. Aí? Não, a irmã aqui disse que não quer viver nenhum dia. Mas nós passamos por tribulação, né? Nós passamos por tribulações, mas nós não vamos ficar nela. Nós não vamos ficar nela não, porque o Senhor nos dará o escape. Aleluia. Quer ver mais? Aleluia. Aqui significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados, né? Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perplexidade, irmão. Você sabe esse conceito de perplexidade? Perplexos. Porque tem coisa, irmão, que deixa, não é, irmão Jonas? Jonas Feitosa? Pai do Senhor, meu amado. Então tem coisa que deixa a gente perplexo, né? Tem coisa que acontece, a perplexidade, assim, nos deixa assustado, né, com as ações, com aquilo que advém. Mas não podemos ficar desanimados. Indica que mesmo confuso, que a perplexidade deixa a gente uma confusão. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode sair da boca de fulano? Como é que isso pode vir de um homem que, né, de fulano de tal? Então, deixa perplexo. Mas mesmo assim, mesmo confuso, o crente não se desespera. O crente não se desespera. Perseguido, mas não desamparados. São perseguidos, irmão. Ora, meu irmão, vestiu a roupa do Espírito Santo, pode esperar, meu amado. Pode esperar que perseguição vem. E vem, às vezes, perseguição ferrenha. Sabe? Mas espera aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai te desamparar, meu irmão. Não pense que o Satanás do inferno vai me matar em perseguição, que ele não vai. Ele pode tirar o cavalinho dele da chuva, ele não vai me matar em perseguição. Porque o Senhor não vai me desamparar. O Senhor não vai te desamparar. Não. Porque, irmão, a palavra de Deus está aqui, é a lição. A palavra de Deus está aqui. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Você lê o extremo, Deus coloca um extremo para identificar, para dizer, para que ele não abandona um filho seu. Ele vai do extremo, ele coloca uma expressão que, na minha opinião, é o extremo. Ele usa a figura de uma mãe. A palavra de Deus diz assim: ainda que a tua mãe que te gerou, ainda que, não está dizendo que a mãe vai abandonar, mas ainda que isso aconteça. E aí? Ainda que isso venha a acontecer, ainda que uma mãe que te gerou chegar a te desamparar, mesmo assim, diz o Senhor, eu não te desampararei e não te deixarei. Irmão, isso é de um poder maravilhoso, uma palavra dessa. Uma palavra dessa nos fortalece aqui quando nós estamos aqui perseguidos, né? Você vê, Saul perseguiu Davi grandemente, né? Saul perseguiu Davi de uma forma cruel, mas Deus não desamparou Davi. Deus não deixou Davi ser morto nas mãos de Saul.
Aleluia, porque Deus é assim, meu irmão. Perseguidos, mas não desamparados, né? Sinaliza aqui mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos. Olha, vê só, né? A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que eu estou aqui meditando na lição, né? Debaixo dessa lua maravilhosa aí, ó. Aquela lua lá. Aleluia. Então, meus amados, quando a Bíblia diz abatidos aqui, irmãos, abatidos, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes a gente fica abatido. As lutas nos deixam abatidos, irmão, né? Por mais que a gente tente lavar o rosto, né? Tente passar uma água, tente colocar um colírio nos olhos, né? Para tirar o vermelhão das madrugadas de oração, de penumbra, né? Madrugadas, porque o crente, irmão, quando ele está sendo atacado, o lugar que ele vai é a oração. O caminho que ele usa para a vitória é o caminho da oração. Então, muitas vezes passa madrugadas em claro, clamando, e é necessário você lavar o rosto, né? Para não demonstrar tão abatido. Mas nós ficamos abatidos porque o abatimento não só é por fora, não é só no exterior. O abatimento é interior. Tem hora que a gente quer parar, tem hora que a gente quer desistir, tem hora que a gente quer dar um chute no balde, tem hora que a gente quer jogar a toalha, né? Tem hora que a gente não quer mais. Bem verdade, é isso. Mas isso é do homem o quê? É do homem exterior. Ora, nós não somos maiores que Moisés. Moisés pediu para morrer, né? Pediu, Senhor, me tira, risca meu nome do livro da vida, eu não aguento mais, né? Jeremias, né? Tantos homens de Deus que... Elias, né? Que teve, alguns chegam a dizer que teve um princípio de depressão. A opressão foi tão grande, o que não dizer do nosso Senhor Jesus no Jardim das Oliveiras, né? Que a pressão psicológica na humanidade, não na deidade, na humanidade de Jesus, a pressão psicológica foi tão grande, meu irmão, tão grande, que o doutor Lucas, que é médico, chega a dar detalhes daquela opressão que Jesus passou lá no Jardim do Getsemane. Diz que a pressão foi tão grande, né, de ele saber como ia ser a sua morte, como iria ser o sacrifício, que o seu suor tornou-se gotas de sangue, né? Esses fluxos capilares, né, que foram estourados com a pressão psicológica que o Senhor Jesus passou, né? E seu suor tornou-se gota de sangue. Então, essa é a pressão que vem também na nossa vida. Veja bem aqui, voltando aqui na claridade, somos abatidos, né? Mas não destruídos. Então o abatimento vem. E a Bíblia diz que o Espírito aformoseia o rosto. Certamente quando você está na alegria do Espírito, o seu rosto, o seu semblante é outro, né? Você vê bem, quando José estava no cárcere, na prisão, você lembra que o copeiro e o padeiro estavam presos lá porque teve uma confusão, né, na corte, e os dois foram presos aonde José estava. E José já era carcereiro, já tinha as chaves, né, porque Deus abençoou aquele homem em todas as instâncias. Todo lugar que José ia, Deus abençoava, né? Aonde colocar a planta do pé, meu irmão, nós somos abençoados. E aí, o que diz
a palavra de Deus diz que José, ao perceber pela manhã ali aquele copeiro e o padeiro, ele percebeu pelo olhar, pelo rosto, pelo semblante deles, sabe o que está acontecendo? Por quê? Um semblante abatido, né? E eles contaram o sonho para José, e José deu a revelação que um morreria com 3 dias e que outro 3 dias seria restaurado. Mas, portanto, o que eu quero vos dizer é que nós somos abatidos, ficamos abatidos de espírito. O rosto demonstra, irmão. Muitas das vezes, é mais que a gente queira esconder, mas o rosto nos diz que nós não estamos bem, que estamos passando por alguma situação, que precisamos de oração. Ore pelos homens de Deus, ore pelo homem de Deus, ore por uma mulher de Deus, né? Porque homem de Deus e mulher de Deus não tem folga, irmão. Não tem folga, sabe? Não tem folga. Primeiro, porque o homem e a mulher de Deus, ele vive trabalhando para o Senhor. Ele vive orando, vive repreendendo demônios. Ele vive fazendo as obras. E tudo isso tem uma contraproposta, tem um contra-ataque. O inimigo, ele se ira, né? Quando a gente vai lá no ninho, quando mexe no ninho. Mexeu no ninho, já era, né? O contra-ataque vem. Mas nós somos abatidos, ficamos abatidos, mas não somos destruídos, né? Não somos destruídos. Você quer ver exemplo maior? O patriarca Jó, né? O inimigo, ele tentou, Deus permitiu que a família fosse tocada, que os bens fossem tocados, né? E Jó ficou grandemente abatido. Aí quando o inimigo chegou para destruir a vida de Jó, o Senhor disse, não, Senhor, na alma dele você não toca não, mas não vai tocar mesmo, não, eu permiti, mas o Senhor permitiu, mas veja bem, o Senhor permitiu que algumas coisas fossem destruídas para envergonhar o inimigo das nossas almas, mas Deus, até mesmo aquilo que Jó perdeu, o Senhor retribuiu duplicadamente. Então, somos abatidos? Somos, mas destruídos não. Ninguém vai destruir um servo de Deus. Ninguém, esquece, zero, né? Zero. Ninguém vai destruir um servo de Deus, porque Deus guarda. Deus guarda, ainda que o homem exterior se corrompa, mas o homem interior, ele se renova a cada dia. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, está aqui a palavra do Senhor. Aleluia, esta lição que vai ser dada amanhã, né? Aqui mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e de sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape, né? Sempre provê, né? Nossos sonhos, aleluia, nosso Senhor obteve êxito sobre a morte, aleluia. Do mesmo modo, teremos esperança de vitória e de vida eterna. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo, né? Nós sabemos que se nós aguardarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos considerados os mais miseráveis dos homens, né? Nós não esperamos em Cristo somente nessa vida, somente pelas portas que são abertas, somente pelos bens materiais que o Senhor, pela sua bondade, nos proporciona, né? Mas aguardamos, né, a tão vindoura, a esperança vindoura. Cristo em nós, esperança da glória, meu irmão. Cristo em nós, o que nos aguarda, né? O que o olho não viu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essa renovação exterior aqui é o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. É o Espírito Santo, irmão. Sem o Espírito Santo aqui, nós não vencemos, irmão.
Não vencemos. Por isso que o Senhor disse, eu vou para o Pai. Quando o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, os discípulos ficaram perturbados. E Jesus chega e disse, Pai, não perturbe o vosso coração. Porque Jesus percebeu que eles sabiam. Eles sabiam que Jesus, irmão, estava para partir. Naquele momento, Jesus ia deixar os discípulos. E eles sabiam que eles iam sofrer grandes perseguições. Então eles estavam todos incomodados com a ausência. O Senhor estava dizendo que ia ficar ausente. Mas veja a promessa. A promessa do Senhor disse, eu vou para o Pai. Mas não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar outro da mesma espécie. O Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. Então, por quê? Porque o próprio Jesus sabe que nós não suportamos. Ninguém suporta. Ninguém vence sem o Espírito Santo. Ninguém vai vencer sem o Espírito Santo. O eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação. Olha como Paulo encara essa situação. Paulo apedrejado, Paulo açoitado, Paulo sofrendo tantas coisas, e ele chama de leve e momentânea, olha só a expressão, leve e momentânea tribulação. Veja bem a comparação que esse homem faz, com a vida que ele levava de sofrimento. Chamou de leve e chamou de momentânea. É momentâneo, não é perene, não é permanente, é momentâneo, é por um momento só, meu irmão. Um momento só. Daqui a pouco a trombeta soa, meu irmão. Não adianta, os sinais estão aí. Só não vê quem não quer ver. Os sinais estão fortes. Os sinais estão nítidos da vinda do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho a igreja não estará mais aqui na terra. Daqui um pouquinho. Se os discípulos, se eles já falavam, meu irmão, se os discípulos já tinham essa esperança de que o arrebatamento poderia acontecer naqueles dias, quanto mais nós, O apóstolo Paulo, ele diz, aleluia, que a cada dia eles se aproximavam mais da vinda do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação. Aleluia. Louvado seja o nome. E passageira, Usa o termo passageira. Aleluia. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir. Dessa forma aqui, ao invés de a gente entristecer, a gente só é fortalecido. Ora, se Paulo, apedrejado, açoitado, chamou de leve, momentânea e passageira tribulação, meu irmão, nós vamos para dentro. Nós vamos cair para dentro também, porque se deu certo para ele, vai dar certo para nós. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Aleluia, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo, é a mesma fé. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo e venceu, nós também venceremos em nome do Senhor Jesus. Então, aqui, a visão da eternidade. Olha o que nos fortalece. O que fortalece mais o crente? No meio, pergunte para alguém que você saiba que passa por tribulações, que passa por perseguições. Converse com alguém experiente, que já viveu momentos difíceis por causa da palavra, por causa da obra de Deus, e pergunte qual é o segredo. E aí, irmão? Pergunte qual é o segredo, do que fez permanecer, do que fez não abandonar o Senhor Jesus, do que fez permanecer no barco. Ele vai, nitidamente, uma das coisas que ele vai dizer, o antídoto ou receita, se podemos assim dizer, uma das coisas que ele vai dizer, vai falar é sobre a visão da eternidade, irmão. Nós não podemos perder a visão da eternidade. A visão da eternidade nos fortalece. Aleluia. Fortalecidos em Deus, tendo plena consciência, aleluia, da vida vindoura. O cristão é exortado
a não focar, né? A não nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque as que se veem são temporais e as que não se vê são eternas, né? Lembra do hino lá da harpa cristã? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, como Jesus perdoando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará, em santo gozo de glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Então, é a visão do céu, irmão. A visão do céu, quando o crente está focado na visão do céu, essas lutas que passamos, essas perseguições que não são fáceis, mas tornam-se pequenos demais diante a glória, né, que nos está reservada, diante de tudo aquilo que o Senhor nos reservou. Então, tá aí os desafios aí de hoje, né? Os desafios de hoje, né? A cultura secularista, o espírito de Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual e a existência de Deus. A verdade bíblica é todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro. Resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Está aí o mundo, irmãos, o mundo relativista, né? Tudo é relativo. É outro ataque que procura... Pode passar, irmão. Procura... Pode passar. Procura matar a nossa vida espiritual e o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Isso aqui que está um pouco escuro, viu? Relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja o que não aceitam a sã doutrina, né? É o relativismo, irmão. Esse negócio, venha para cá, não vai sofrer, não vai ter sofrimento, irmão. Isso aí é conversa fiada, né? Conversa fiada. A vida do crente é uma constante luta, é uma constante batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Por isso nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem, né? O inimigo começou o seu ministério enganou a Eva, enganou Adão, com mentira, né? E até hoje o inimigo quer ele é o pai da mentira, ele quer enganar, né? Mas ele não engana um crente salvo na presença de Deus. Então, meu irmão, terminando aqui,
Concluindo, durante a existência do campo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Assim, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com o peso da glória eterna reservada para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e o poder do mal. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, Ele nos guarde, né? E podemos sempre estar assim, contar com Deus, contar com o Espírito Santo, contar com a sua presença, né? Não podemos lutar, não iremos, Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, né? Sem Jesus nós não vamos conseguir, mas com certeza que com Jesus na frente, aleluia, nós iremos vencer todos os obstáculos da nossa vida, amém? Eu quero orar por a minha vida, pela tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradeço por esse momento de meditação, Senhor da glória. Fica conosco, permanece conosco, Senhor da glória, nos dá vitória mediante as lutas, as adversidades da vida, Senhor. Nós cremos e acreditamos na tua palavra, que o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém? A paz do Senhor a todos. Aleluia. Compartilha aí se você quiser, que outras pessoas também recebam esta palavra, esse ensinamento, em nome de Jesus. A paz do Senhor.